O diagnóstico precoce do autismo é fundamental para o tratamento. Quanto mais cedo ele é descoberto, melhor a evolução do quadro. Só que os sinais mais evidentes só aparecem quando a criança já tem 4 ou 5 anos. Como a gente pode garantir que o diagnóstico aconteça antes disso? Acaba de ser inaugurado aqui no Genoma o ProGene, um serviço de aconselhamento genético imerso no Instituto de Biociências da USP. Mas será que um teste genético é capaz de identificar o autismo? A gente vai conversar com alguns dos pesquisadores e profissionais do ProGene sobre o diagnóstico e o aconselhamento. Eu sou o Watson, direto do Genoma. Vamos lá? Então a gente veio aqui para dentro conversar com as pessoas que tocam as pesquisas sobre autismo na biologia e no genoma, né? Com a Maria Rita e com a Karina. E eu queria saber quais os sintomas que aparecem primeiro na criança que tem o autismo. Você pode explicar pra gente? Sim. Na verdade, são duas coisas que devem ser observadas. Primeiro, interesses restritos ou movimentos repetitivos, estereotipados, que a gente fala. E uma dificuldade de socialização e comunicação, seja ela verbal ou gestual. É importante saber que é não só de forma verbal, porque a criança pode ter um atraso de fala, mas ela não consegue apontar, localizar, mostrar o desejo, os anseios dela, então ela não se faz entender, né? E isso antigamente era feito mais tarde, esse diagnóstico. Hoje em dia a gente consegue, por volta de 12 meses ou 24 meses, já ter sintomas sugestivos, né? Então já deve ser iniciada a terapia precoce. E esses interesses restritos têm algum padrão entre as crianças ou não? Varia bem? Não, varia. Pode ser por uma bola, a criança só quer a bola ou só quer o carro. E uma coisa interessante é que não faz uso funcional do objeto. Então, ele não usa o carro fazendo vrum, não faz uma historinha com o carro. Ele usa o carro como se fosse qualquer objeto. Fica atento muito a detalhes do objeto, girando a rodinha, ou ele gosta da bola e fica abraçado na bola, não joga a bola para o pai, né? Não usa de forma funcional o objeto. Isso, o brincar disfuncional, né? A falta de dar função para o objeto, isso é uma coisa muito visto em quem tem sintomas sugestivos. E a gente sabe que é muito difícil ter só pelos sintomas os pais diagnosticarem, pré-diagnosticarem uma criança com autismo. Mas a gente veio aqui falar justamente sobre o ProGene, né, Maria Rita? Você pode explicar um pouquinho o que é o ProGene? O ProGene foi criado com uma iniciativa para dar um maior acesso às famílias com autismo e que a gente vê que tem muitas famílias que estão perdidas em termos de orientação e também dificuldade de ter diagnóstico. Então, a gente criou o ProGene primeiro para melhorar a parte de diagnóstico precoce. E o diferencial do nosso programa é que é um atendimento multidisciplinar e todos os profissionais estão aqui, de forma que podem ser avaliados por todos os profissionais simultaneamente. Uma vez feito o diagnóstico, vai ser avaliado a necessidade ou não de fazer teste genético, mas nem todos os casos têm indicação de fazer teste genético. Então, isso é discutido caso a caso. E quem são esses profissionais, especificamente? Os profissionais são um neurologista, um neuropsicólogo, geneticistas e fonoaudiólogo. Então, agora a gente vai explicar um pouquinho melhor o que são esses testes genéticos, como eles são feitos, porque é muito abstrato até pra gente que é da área, né? Então, a gente vai para outro laboratório mostrar para vocês onde as coisas acontecem aqui no Genoma. A gente veio aqui para um laboratório do Genoma agora, falar mais tematicamente sobre os testes genéticos. Primeiro de tudo, Ana, eu queria saber se o autismo é genético, realmente. É só a genética que influencia num espectro autista? Então, hoje em dia com as pesquisas a gente sabe que sim, o autismo tem um componente genético muito importante. No entanto, não é só o componente genético que vai determinar o desenvolvimento do autismo. E quais são os testes para a gente descobrir esses genes, se alguma criança pode ser diagnosticada com autismo pela genética? Então, são vários os testes que a gente pode fazer. Inicialmente, o teste mais básico que a gente fazia no passado e ainda faz em algumas situações é o cariótipo, que analisa o genoma de uma forma mais estrutural. Você vai analisar os cromossomos
tá? Mas ele é um teste que não é tão fino, né? A resolução dele não é tão boa, então ele vai pegar grandes perdas ou ganhos de DNA. Depois a gente tem o array. O array vai pegar pequenas perdas ou ganhos menorzinhos, tá? Esse é um teste que está sendo muito feito hoje em dia para autismo. E por último, o exoma, que você vai rastrear mesmo, sequenciar todo o genoma, toda a parte codificante do nosso genoma, toda a parte que produz proteína do nosso genoma, procurando então mesmo alteração na sequência do gene. E também a gente pode falar um pouquinho sobre quais as vantagens desses testes com relação ao que a gente fazia antes de existirem essas abordagens, né? Você pode falar um pouquinho, Ana? O que vantagens os testes trazem para a gente? Uhum. Então, primeiro, os testes eles podem confirmar um diagnóstico clínico. Por exemplo, quando a criança é muito pequenininha e existe essa desconfiança, se eu faço um teste e eu encontro uma alteração num gene que já está muito bem relacionado na literatura para autismo, eu confirmo esse diagnóstico. Outra coisa é a gente também identificar síndromes que têm o autismo como uma das formas de apresentação e que tem outras consequências para a saúde da criança, que aí sim ela vai poder ter um acompanhamento e vai poder ficar atenta a outras manifestações, como por exemplo epilepsia, problemas cardíacos, problemas renais, etc. Legal, então a modulação gênica não vem sozinha com autismo algumas vezes? Não, em alguns casos elas vêm com outras questões de saúde também. Interessante, muito legal essa Outra abordagem. coisa dos testes é que também se o casal tem uma criança autista e quer ter outro filho, e a gente conseguiu identificar qual é a alteração, a gente vai poder dar o risco de repetição do autismo nessa família. Legal. Mas também a gente ganha muito com isso, só que os testes não são a solução do mundo, né? Tem algumas limitações. Tem. Você pode falar um pouco sobre elas? Posso. Tem alguns genes que a gente já identificou, por exemplo, relacionados ao autismo, mas nem sempre que a pessoa é portadora de alguns deles, ela vai manifestar o autismo. Então isso é uma questão que fica meio dúbia. Isso envolve muito bioética também, né? Do que a gente fala, do que a gente não fala. Sim. E você costuma fazer, assim, o intermédio direto com as famílias, Karina? Como é falar pra galera que o seu filho pode ter autismo, se você vier ter outro filho, tem grandes chances de ter autismo? Essa é uma questão delicada, claro, e a gente tem sim contato com os pacientes. Aqui no Progene, né, a gente atende os pacientes. Então, o que a gente procura fazer nesse serviço é justamente a gente esclarecer essas questões de risco de repetição, e principalmente também deixar claro que, porque muitas famílias também vêm com um sentimento de culpa muitas vezes, né? Fui eu que passei a alteração para o meu filho, né? Então a gente também deixa claro para essas famílias, explica para eles essa questão, né, que eles não devem se sentir culpados por isso. Inclusive, muitas vezes essas alterações ocorrem apenas no gameta que gerou aquela criança, né, e não necessariamente está presente nos pais também. Então, a gente aborda todas essas questões no atendimento para esclarecer os pais com relação a isso. Sem contar que aconselhamento genético é uma área que está crescendo muito aqui no Genoma, né, com mestrado profissional. Não só a galera que trabalha no Progene, mas está aberto aí para quem quiser estudar isso também, né? Super legal.